começar a comentar aqui, ó, na instalação. Putz, não é assim que eu quero exibir. Senão ele vai me ferrar aqui. Vamos ver, exibição. Está em duplicação. Pessoal, aqui está entrando num modo aqui de configuração de exibição que eu não queria duplicar. Vamos ver. Beleza. Bom, aqui, pessoal, obviamente, a gente já está considerando que você fez o download, tá? Do arquivo ISO lá do SQL Server. Acredito eu que vocês não tenham problema de achar. Correto? É só botar lá no Google realmente, download SQL Server, por favor, em inglês, instalem os softwares de servidores em inglês, para não ter problema, tá? E aqui eu já estou dentro da máquina virtual, então montem já a máquina virtual com Windows 10, com Windows Server aí 2012, que vocês tiverem, deixem aí uns 70 GB, 80 GB de partição de disco para ele, tá? Para a sua máquina virtual. Porque o Windows já vai comer uns 20. E aí vai o SQL, sei lá, vai comer aí mais uns 10. E aí se você tiver base de dados, é um bom espaço ainda que você tem para pegar e fazer. Tá? Esse é Express. Esse é o Developer. Vocês vão instalar o Developer, vocês vão fazer isso daí. Na máquina virtual, mas vocês não vão fazer agora, vocês vão só ver aqui, tá? E eu vou comentar, na verdade, para vocês, para depois vocês fazerem isso daí como um exercício mesmo, tá? Bom, instalação padrão Microsoft, pessoal, setup ali, ó, certo? Setup, legal, não é next, né? Mas vai ser quase, por quê? Porque tá uma instalação simples, Na instalação avançada, aí realmente a gente toma mais alguns cuidados. Aqui ainda é simples. Depois que eu apliquei em setup ali, ou quando o disco ativa lá automaticamente, o ISO ativa, né? Run setup exe, legal, padrão Windows aí. Vocês vão vir nesse cara aqui, ó. New Standalone. New SQL Server Standalone. O Standalone é o quê? É em uma única máquina. Tá? Então você vai fazer a instalação dele, somente a dele, tá? Então é ali a primeira opçãozinha para você pegar e escolher. Beleza? Até aí é tranquilo. Legal. Quando vocês baixam a versão Developer, vai estar aqui, ó, escrito Developer mesmo, tá? Ó. Então, caraca. Tá? A especificação da edição você vai deixar do jeito que tá, ó, Developer. Correto? Por que é Developer? Porque a Developer, para o 2017, ele é gratuita para desenvolvimento. Então, é essa daí que a gente vai pegar. Tá? Aí é o que tem mais funcionalidades. Bom, você vai ter que aceitar os termos de uso da Microsoft, correto? Sobre a parte do SQL Server Developer, que você não pode colocar ele em produção. Tá? Enfim, tem um monte de coisa aqui nos termos. É legal, tá lendo. Vai dar um next aqui. Aqui, ó. Ele vai falar, ó, o Windows já vai instalar, certo, com update, aliás, o SQL já vai fazer a instalação com update. Aqui, ó, use Microsoft Update, check update, for updates, recomendado, tá? Se você tem uma internet legal, beleza, marque isso daqui, ele vai fazer lá já um download certinho, na hora de ele acabar a instalação, ele já faz o update. Firmeza. Para um servidor de produção, isso é altamente recomendado.
Para o seu servidor, que vai ser um servidor teste ali, eu não marquei aqui, correto? Mas, se vocês quiserem também, não tem problema nenhum. Bom, depois que tudo tiver aqui certinho e tal, ele vai dar o quê? Uma mensagem aqui, ó, do firewall. Isso daí é um warning só, tá? Isso daí é só um aviso. Legal. Se deu peça de tal em tudo aqui, só esse warning, ótimo. O firewall do Windows não está de acordo com o que ele precisa. Tudo bem, vamos continuar a instalação. Aqui, essa tela daqui, ó, de Feature Selection, vocês vão escolher esses caras aqui, ó. Database Engine, tá? Client Tools Connectivity, Tools Backyard Compatibility e o Tools SDK. Para gente que vai utilizar só o SQL Server, só isso basta, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que já existe um tal de Machine Learning Services, R e Python, no SQL 2017. Por que existe esse cara aqui dentro? Para análise de inteligência, exatamente, inteligência artificial, Machine Learning. Se você instalar esse serviço, você consegue habilitar a linguagem Python para que ela consiga ser interpretada pelo SQL Server. E o R também. Mas vai codificar o Python dentro do SQL Server? Sim. Você vai dar o comando print do Python, o SQL Server vai pegar e vai falar para você, ó, pode imprimir esse comando. A Microsoft, pessoal, ela vê que o R e o Python hoje, elas são linguagens muito fortes para Machine Learning, tá? O Transact SQL não chega perto disso. Ele é muito bom para, obviamente, manipular dados dentro do SQL. Agora, para minerar dados, para criar estruturas aí de inteligência para manipular dados, nessa parte o R e o Python eles estão muito na frente. Tá? O R eu acho até mais fácil do que o Python. O Python é fácil, mas na parte de Machine Learning você tem que, na verdade, saber muito das bibliotecas, né? Você tem que estudar muito o Keras, o Pandas, né? E isso daí dificulta um pouco. Às vezes o manual ele não está tão claro assim, mas, enfim, a Microsoft já está vendo que isso é importante dentro do SQL Server, tá? Assim como também o Power BI, os caras já suportam a linguagem R lá dentro, né? O scripts R. Agora as novas versões já estão vindo também já para habilitar o Python. Então, com certeza eles vão incorporar essas linguagens aí nos produtos deles. Correto? Legal. Aqui nesse caso, na máquina virtual, eu só tenho drive C. Geralmente com um servidor de banco você tem drive D, E, F, G. Você tem lá umas 5, 6 discos a mais. E é disco físico mesmo, ou partições dentro de uma storage. Justamente por quê? Para você separar os dados, os dados por disco. Então, o drive C vai ficar só o Windows. O drive D vai ficar só a instalação do SQL Server. O drive E, só os dados realmente de usuários, os dados OLTP que vocês têm, os bancos de dados. O drive, sei lá, F, o arquivo de log. O drive G, backup, e assim sucessivamente. Tá? Se só montar um banco realmente, um servidor só para banco, pessoal, vocês têm que comprar aí uns 6 discos diferentes. Para dar o quê? Justamente performance. Tá? Isso seria o ideal, né? Não acontece isso nunca. Eu, pelo menos na minha vida, nunca tive essa chance de comprar um servidor com 6 discos. Mas enfim. A instalação padrão, pessoal, ela vai vir com um nome, tá? Que é esse daqui. Quando é a primeira vez que você está instalando o SQL numa máquina, vai vir esse cara aqui, ó, Default Instance. O nome da instância padrão é esse daqui, MS SQL Server. Você pode mudar? Pode. Você colocar aqui José, Maria, Tereza, Vaca, Tatu, pode. Não é o padrão, certo? O padrão é esse, MS SQL Server. Se você colocar aqui o nome de Maria, você vai ter que se conectar em Maria barra o nome do usuário. Então, se não é padrão, é uma instância nomeada que a gente chama. E aí a gente precisa especificar o nome dela, certo? Dentro lá do nosso servidor. Com o padrão, não. Com o padrão, ele já entende que você está conectando nesse cara aqui.
Você pode fazer instalação, pessoal, de mais de uma instância no SQL Server. E é aqui que você muda. Eu posso ter duas versões de SQL Server na mesma máquina. E é aqui que eu mudo o nome da instância. Tá? E o diretório também, por padrão, ele já vai mudar, né? O SQL ele coloca a versão 11, 12, 13, 14 lá no caminho dele diferente. Mas é esse cara aqui que manda, ó, quando eu quero fazer mais de uma instalação de instância no SQL Server. A gente vai ver qual é a diferença de instância e banco de dados. São coisas aí distintas. Tá? Beleza. Bom, vai ter aí, ó, o Service Accounts. No SQL 2014, cara, isso daqui tinha uns 10 serviços aqui. Pra você ficar apontando qual é cada serviço da conta de nome com cada serviço da conta do SQL. O SQL, a Microsoft viu que era muita coisa, então no SQL 2017 os caras reduziram bastante, para 3 aí, ó. Aqui, pessoal, são contas o quê? NT Service e NT Authority. Esses daqui são contas do Windows mesmo, tá? O SQL está indo lá e está criando esses caras aqui, ó, Account Names. É automático, você não precisa criar antes, tá? Esse cara aqui, ele vai vir como o quê? Vai vir como manual. Vocês vão colocar como automático. Esse cara é o que a gente chama de agent ou agente. Esse cara é o que controla os jobs. Se você deixa lá no manual, ele vai vir desabilitado. Aí você tem que ir lá e habilitar ele. Mas aqui vocês já vão fazer a instalação e já vão colocar no automático para ele subir junto. Então ele vai estar lá já o serviço de pé quando vocês utilizarem. Legal. Então, existe uma outra aba aqui, ó, na mesma tela, que é o Collation. O Collation, pessoal, esse é o problema do Next, né? Se você tivesse não vendo nada, você ia dar Next, ia passar por essa tela e não ia ver essa aba. Esse cara aqui, ó, vocês vão escolher o tipo, tá, do Collation do banco de dados. Você vai vir nesse cara aqui, ó, e mudar. Esse cara aqui, o final é CIAS. Caso sensitivo, caso insensitivo, acento sensitivo. O que é o acento sensitivo? I, né, acentuado é diferente do I normal. Tá? A com circunflexo é diferente do A normal, que é diferente do A, tá, com acento. Então, o acento sensitivo é isso. Então, na hora que você dá um select lá, você tem que obedecer o acento, coisa que não é muito legal para a gente em sistema. Tá? Mas, você vai mudar para esse cara aqui, ó, CIAI, caso insensitivo, acento insensitivo. O caso insensitivo é maiúscula e minúscula. Tá? O insensitivo pode ser um ou outro que ele vai reconhecer, ou maiúscula ou minúscula ele vai reconhecer. E o acento também. Acento insensitivo, tendo ou não a palavra com acento, ele vai reconhecer e vai trazer o resultado para você. Correto? Beleza? Então, isso é bom mudar aqui, ó. Tá? Então, você vai lá, muda, vai dar o OK aqui, e aí depois você dá o Next. Beleza. Passou para outro cara. Server Configuration. Legal. Aqui, ó, tem dois caras. Windows Authentication Mode e Mixed Mode. Windows Authentication Mode é o quê? Se você tem um usuário do Windows na sua rede, ou seja, tem o Active Directory instalado, e você quer dar acesso ao SQL através desses caras aí, do seu Active Directory para dentro do SQL. Esse é o melhor tipo de segurança que a gente tem, integrada com o Windows. O Windows sabe gerenciar muito bem o usuário, tá? Com o Active Directory. O SQL não é bom para isso. Mas se você ativar Windows Authentication, beleza, o SQL fica bom por causa do Windows. Tá? Então tudo que você tem lá na sua rede criada no Active Directory vai passar para dentro do SQL. Não é tão automático assim, mas esse seria o pensamento. Agora, quando eu tenho Mixed Mode, tá? Modo misto, ou o usuário pode vir do Windows, ou pode vir um usuário do próprio SQL. Eu não tenho todo mundo que está na minha rede, tá? Precisando fazer o quê? Acessar o SQL.
Então, o que eu faço? Eu faço um Mixed Mode. Eu tenho uma função, sei lá, eu tenho uma base de dados, né, que ela é de e-commerce. Tá? No e-commerce, você vai ter lá 1.000 clientes, 2.000, 5.000 clientes. Você vai ficar criando 5.000 usuários de rede na sua rede? Não, não vai. Você vai criar lá na sua aplicação para autenticar aqui no banco. Então, é Mixed Mode. É esse cara que você vai utilizar. Tudo bem aí a diferença entre eles? Tá? Se possível, utilize a autenticação Windows Authentication. Ah, não é possível, e a maioria das vezes não é, Mixed Mode. Correto? Beleza. Aqui vocês vão ter que colocar uma senha forte, que tenha letra maiúscula, minúscula, um caractere, pelo menos um caractere e um dígito. Correto? Então põe lá. É bom você colocar o próprio administrator do seu Windows como administrador também do SQL. Vai que dá alguma zica na sua senha do SQL e você perca ela, cara, você não vai ter coisa para destravar o seu SQL se você não incluir esse cara aqui, ó. Esse é o administrator da máquina mesmo, sabe? Do Windows. Então você está falando, olha, quem é administrador do Windows também é administrador do SQL. Você está dando um add current user aqui, ó. Se você não colocar, é só o System Administration, ou o SA, que vai ser esse cara. Deu pau nesse cara. Meu, já era, você perdeu a administração do seu banco. Backup, restore, já era, você não vai conseguir fazer. Tá? A não ser que tenha um super usuário com o mesmo poder de SA. Aí tudo bem, tá? Mas fora isso, muito difícil. Bom, passando para a aba do lado aqui, ó, você vai vir em Data Directories. Uma coisa legal, e pelo menos é o que eu acho interessante. Criem aqui, ó, vão lá no Windows Explorer e criem esses diretórios. No C2 criem um data. Dentro desse data, criem um backup, um log e um user databases. Cria mesmo. Lá no Windows Explorer, criar a pasta. Beleza? Isso daqui, se você tivesse num servidor real mesmo, teria o drive D, teria o drive E, teria o drive F, para você pegar e espalhar esses tipos de dados entre esses drives aí. Tá? Aqui o que a gente está fazendo, olha, o backup do SQL Server, toda vez que eu fizer um backup das minhas bases, vai cair nessa pasta aqui, ó. O arquivo de log e o arquivo de usuário é o arquivo do banco mesmo, tá? É o que eles chamam de users. Vai cair aqui. E o arquivo de log vai cair aqui, ó. Onde você aponta isso? Nessa parte aqui, ó. Então, dentro de Data Root Directory, você vai deixar o mesmo, tá? Que é realmente a instalação do SQL. Não entendi. Não, você tem que criar. Aqui, esse cara ele cria por padrão, tá? Esse cara aqui não, tá? Então o caminho padrão de todos eles é tudo isso daqui, ó. C2 Program Files, SQL Server, MS SQL 2014, o nome da instância, tá? MS SQL Data, aí todo mundo fica aqui dentro. Não é uma coisa legal. Porque se você tiver 10, 15, 20 bancos de dados numa única instância, vai cair tudo dentro dessa pasta enorme. Para ficar fazendo backup nisso daqui, pessoal, é horrível. Tá? Então, cria esses diretórios aqui para você direcionar. Aí, ó, o que é de user director no diretório user, o que é de log no diretório log, e o que é de backup no de backup. Já era, acabou, já está direcionado. Toda vez que você fizer backup, vai cair naquele cara. Toda vez que você criar uma base de dados, vai cair a base, o MDF aqui no user e vai cair o LDF, tá, aqui no log. Então já vai ficar bem legalzinho. Tá? Isso o SQL Server fazia, a partir de 2014 começou a fazer legal. Tá? 2012... não lembro se tinha, mas 2014, 2016 e agora o 2017 eu achei que está bem melhor também. Bom, aqui pessoal, o TempDB. O TempDB ele é um banco de dados
do sistema, ele é um banco de dados temporário. Esse cara aqui, tem um monte de coisa aí na net que vocês vão achar sobre ele. Qual que é a principal função do TempDB? Guardar dado temporário dos seus bancos de dados. Vamos supor que você está fazendo lá um processamento da sua base, sei lá, fechamento contábil do mês. Esse fechamento contábil demora uma noite para rodar. Então você vai deixar 6 horas da tarde para o outro dia, 8 horas da manhã, tá legal. Só que nesse fechamento, obviamente, você usou variável, você usou loop, você usou concatenação, você usou um monte de recursos do SQL. Tá? Esses cálculos e pré-cálculos dentro da sua rotina de fechamento contábil precisa de um lugar temporário, vamos dizer assim. Nem sempre só a memória RAM vai suprir isso. Então, onde ele vai jogar? Dentro do TempDB, que é um banco de dados de sistema. Aqui, pessoal, no SQL Server, 2016 e 2017, 2016 não, 2014 eu acho que não, mas 2016 é o seguinte, se não me engano, o número de arquivos aqui estava como 4. É muito arquivo para o TempDB. Inclusive, isso daí dá problema. Como as nossas bases de dados vão ser pequenas, coloquem como 1 mesmo. Tá? O que isso daqui influenciaria? Que o meu TempDB, o meu arquivo TempDB, teria 2, 3, 4 arquivos. Se eu tiver 2, 3, 4 arquivos, é sinal que o SQL está utilizando muito dado temporário na minha base. Isso é um problema? Não. Mas se eu tenho dados temporários que inflam demais, ele obviamente acaba o quê? Usando mais disco. E isso vai deixar lenta a sua instalação. A sua utilização, na verdade. Tá? Então aqui vocês vão pegar e vão mudar. Tá? Beleza. E deixa nesse diretório mesmo, que é um diretório de sistema. Tá? Não precisa mudar dele. Legal. Depois aqui, ó, depois de tudo feito, se você quiser salvar esse arquivo aqui depois no configuration file, tá? É uma configuração de tudo que você fez. Você consegue pegar esse arquivo aí, falar, olha, SQL, leia esse arquivo e instala nessa máquina. Beleza, já está tudo feito. Ele vai pegar, vai dar um next, ler o arquivo e vai fazer todo esse espaço para você. Na nova instalação, sim. Você tem variável de ambiente que você pode ir lá e alterar. Você pode alterar esse arquivo ini. É um arquivo TXT, você vai lá e faz isso. Quando você tem um SQL para instalar, beleza. Quando você tem 100, começa a encher um pouco o saco. Aí você vai usar esse recurso. Senhor, mas, por exemplo, você tem esse arquivo, aí eu fiz a instalação e eu fiz errado. Algumas coisas eu quero instalar o meu, por exemplo, posso usar esse arquivo para colocar. Não, a primeira vez você vai ter que fazer certo esse cara. Ou você vai ter que ir lá e abrir o arquivo e alterar o que você fez de errado, vamos dizer assim. Tá? E aí, beleza. É a instalação não assistida. A maioria dos produtos Microsoft, pessoal, tem isso, tá? O SQL tem, o Office tem. Se a instalação do Office foi igual para todo mundo, cara, é a melhor coisa. Os caras de TI de suporte faz muito isso daí. É um padrão só. É a instalação do Word, Excel, PowerPoint e o Outlook. Só isso, o cara não usa mais nada do Office. Vai lá e instala. É desse jeito aí, tá? Então economiza um tempo bom para quem tem instalação em grande quantidade aí, né? Legal. Aí aqui o que a gente tem? A instalação, aí a progressão vai demorar mesmo, tá? Vai ser conforme a sua máquina, processador, memória e disco aí disponível. Ele vai falar, olha, um ou mais arquivos foram afetados e tem operações pendentes. Ele vai precisar o quê? Reiniciar o computador. Legal. Vai dar OK ali, vai dar o close ali no SQL. Ó. Fez daí, vai reiniciar. Boa. Você instalou a primeira parte do SQL Server, que é só o motor. O que você vai precisar fazer? Instalar o SSMS, que é o gerenciador disso daí. Antes a Microsoft já dava junto na instalação. Agora não. Agora tem um motivo.
Quando você tem, ela percebeu que é o seguinte, depois que você instala a primeira vez a ferramenta, cara, você nunca mais atualiza esse negócio. O que ela fez? Bom, eu não vou fazer mais junto com a instalação. Agora, se você quiser, você vai lá no site e pega. Você vai pegar a versão mais atual. Então, o motivo é esse. Tá? Legal, vai lá no Google mesmo, ó, download SMS, versão em inglês, pessoal. Senão, por padrão, a sua região do Windows vai estar em português. Ele vai enfiar você no download em português da ferramenta. Não façam isso. Você tem que já instalar ele no idioma que você precisa, cara. Chinês, alemão, já instala no que você tem lá e já é. Não tem uma opção fácil de você pegar. No SQL Developer, é uma configuração que você faz isso. Da Microsoft não, cara. Não tem. Eu, pelo menos, não conheço, tá? Por quê? Porque eu já vejo ali que na instalação você tem os idiomas que você tem que escolher. Então, pra mim, aquilo já é tipo fixo. Mas beleza, você vai lá no Google, acha, ó, se você baixar nesses caras aqui, ó, baixar o pacote de atualização tal, legal, ele vai baixar o português. Aí o que você tem que fazer? Vir aqui embaixo, ó, falar, eu quero inglês Estados Unidos. Aí você baixa a versão em inglês. Correto? Só prestem atenção nisso daí. Ele vai falar, ó, precisa baixar, é 800 mega, baixa. É 800 mega mesmo. Tá? Legal, fez lá o download, você vai pegar e vai fazer a instalação do SSMS. Aí, ó, run, install, vai lá fazer a instalação dele, vai pedir para restartar o servidor, restartou. Você vai fazer o quê? A configuração agora de acesso. Por quê? Só você localmente tem acesso a ele. O que você tem que fazer? Vim aqui num cara que se chama SQL 2017 Configuration. Você vai vir nessa parte aqui, ó, Protocols for MS SQL Server. Você vai habilitar o TCP/IP aqui, ó. Vocês estão vendo que por padrão ele é desabilitado? Tá? Por quê? Por causa de segurança. A Microsoft fala, olha, você, se quiser liberar ele para a rede, legal, vai lá e habilita o TCP/IP. Então, é nesse modo. Se você não habilitar, ele vai funcionar só para você, dentro da sua máquina. Outras conexões de fora não conseguem fazer essa conexão. Tá bom? Beleza. Ele vai falar, olha, algumas alterações foram feitas, foram salvas, né? Porém, essas alterações vão ser efetivamente, né, feitas depois que o serviço for parado e restartado. Legal, então você vai vir aqui, ó, SQL Services, tá? SQL Server Services. Você vai dar um restart nesse cara aqui, ó, SQL Server, MS SQL Server. Vocês lembram na instalação que tem o nome da instância? MS SQL Server? É esse cara aqui, ó, é aqui que ele mostra. Se você tivesse colocado ANA lá na instalação, ele ia mostrar ANA aqui para vocês. Correto? Beleza. E vai dar o restart. Ok? Deu restart, legal. Pode procurar ali, ó, no seu Windows por SSMS. Aí ele vai pegar o quê? Pedir o login e a senha. O login, pessoal, é SA, System Administrator. Tá? O password é o password que você digitou lá na instalação. Então, não percam esse password, senão também vocês não vão conseguir, a não ser que seja o administrador da máquina. A instalação que dá para mudar o server e identificar o nome da máquina, você pode ver. Todo lugar pega, né? Toda a configuração de aplicação. Se você colocar local, dá para instalar. Se você colocar como ponto, dá para acessar. Mas isso vai servir só para a sua máquina local. Se você estiver acessando por rede, já não vai dar mais. Por rede, você vai ter que colocar um número IP aqui, ó, do server name. Professor, se eu quiser, eu posso entrar pelo Windows Authentication também? Pode. Aí já era. Só que eu tenho acesso a, por exemplo, se fosse uma aplicação, eu tenho acesso ao SQL mesmo, com a Sim. Só que eu teria que passar o username. Não, porque o username e o password já está vindo do Windows. Ele já é certificado. Essa é a intenção, é só para você pegar e dar o ok ali para você. Tá?
Então, a função do Windows Authentication é isso. O que de credencial que você tem na sua máquina vai para dentro do SQL Server. Só que para isso funcionar, você precisa estar configurado, tá? Não é a primeira vez que isso vai acontecer. Primeiro, entra como SA, configura para depois utilizar o Windows Authentication. Por padrão de cara, você não vai conseguir. Tá bom? Beleza. E finalmente, depois ele vai mostrar o quê? A tela que a maioria de vocês já conhece. E aí, agora a gente vai ver um pouco desse cara aqui, o que cada um deles faz aí pra gente. Beleza aí, pessoal? É desse jeito, então, que a gente faz a instalação. E aí, vocês vão fazer isso daí, depois demonstrando em videozinhos aí, pra gente poder começar a pontuar os trabalhos. Fazer a instalação, Vocês vão fazer uma máquina virtual e vão fazer uma gravação. Eu vou pedir depois que a plataforma estiver liberada, eu escrevo certinho. Não precisa fazer a alteração da senha. Não precisa porque você já fez na instalação, né? Você lembra que lá na instalação, ó, ele pede o password? Deixa eu ver aqui, ó. Se você mesmo estiver fazendo isso, já era. Não precisa não, cara. Porque Ó, o usuário SA não está ali, tá? o usuário SA é padrão já. Fez a instalação, ele é o administrador do SQL. Onde você define a senha do SA é nessa parte aqui, ó. Errei aqui o negócio. Mas é nessa parte. A senha que você colocou aqui vai ser a senha do SA. É que as versões anteriores, o professor mostrava o SA e faixa senha. Aqui não tem, cara. Na versão nova já... É implícito isso daqui. É implícito. Tá ok? Então, pessoal, depois do intervalo, então, a gente continua. Tá bom?